Fala pessoal, como é que vocês estão? Luiz Felipe na área, passando aqui para fazer o dia 11 do desafio, ou seja, já estamos na segunda semana do desafio. Estamos fazendo mais de 20% da nossa conta, tá? A gente está operando uma conta de R$10 mil na B3 e $10 mil no Forex, certo? Vamos entender o que a gente fez de operação aqui dentro do nosso mini índice e mini dólar. A gente fez operação dentro dos dois dessa vez. Lembrando, o intuito, tá, do desafio da Sky é mostrar para vocês que realmente é possível você ter consistência e lucratividade utilizando a minha metodologia. De maneira simples, tá? Vocês aqui dentro do desafio conseguem ver que aqui é simples, não existe tanta ansiedade utilizando o Smart Money. Então, a estrutura em si da análise ela é muito mais simples. E agora vocês estão com acesso às minhas análises diárias, tá? As análises diárias, elas são justamente para vocês se prepararem. Vocês vão ver que eu traço a minha referência, vocês podem traçar a referência antes do mercado começar. Então vocês me pediram aí que, pô Luiz, queria operar junto com você e tudo mais. Por enquanto não dá, tá? Porque eu já tenho a nossa comunidade hoje lá, eu tenho um compromisso com quem paga a mensalidade da sala, mas para tentar auxiliá-los eu vou liberar as análises diárias, que é um material pago do pessoal também. Eu estou liberando para vocês de maneira gratuita, para vocês se prepararem para o mercado junto comigo. E depois, né, fechou o pregão, vocês vão ver o que realmente o Luiz fez, né, que vai ser aqui pelo Netflix aqui do Desafio da Sky. Fechou? Então o intuito é esse. E digo mais, tá? Vou dar um spoilerzinho aqui. Na semana do 11 de março, tá? Eu vou fazer uma jornada com vocês, a jornada da consistência. O que é a jornada da consistência? Eu vou mostrar o passo a passo para vocês terem consistência dentro do mercado. Ah, Luiz, e quanto que vai ser isso aí? Nada, vai ser totalmente gratuito. Então, fiquem aí com essa data na cabeça, daqui a pouco eu venho com mais novidades para vocês. Vamos para o que interessa, que é justamente isso aqui. Vamos entender primeiro a operação do dólar, tá? A operação do dólar aconteceu justamente aqui, acertamos o olho do mosquito, fizemos uma operação de 3-1. Para quem me conhece sabe que eu não sou muito do dólar, tá? Eu opero bem menos o dólar, muito mais o índice, mas quando eu abro algumas operações que estão mais saudáveis e bonitas, a gente entra, só que a gente entra com a mão mais reduzida. Então aqui a estrutura do mercado foi a seguinte: a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender qual que é a referência macro que estamos. Então a referência macro que estávamos foi desse último rompimento de topo. Então a gente puxou toda essa referência. E repara que a gente estava bem lá na estrutura mínima da nossa referência, a estrutura mais baixa, certo? E aí o que acontece? O mercado vem com uma referência secundária no movimento baixista. Foi toda essa onda aqui que fez o rompimento, certo? Ou seja, o que significa isso? Significa que existe espaço para o mercado vir para essa região de prêmio, e lá no macro o foco dele é rompimento de topo, né, que seria o nosso boss, certo? Então, o que a gente tem que perceber aqui? Que o mercado, antes de, quando a gente estava lá nos 5 minutos, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o mercado, ele fez para a gente o choque do movimento, que foi aqui, ó. O mercado veio fazendo topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo igual, topo descendente, e quebrou essa estrutura. O que me dá direito a criar uma referência? Então ele vem, isso aqui a gente chama de entrada de confirmação, ele faz um rompimento e segue esta referência. O que eu pensei? Dependendo da situação que o mercado abra, ele precisa tomar liquidez para executar a nossa compra. Então a gente tinha liquidez nesse fundo e a gente tinha liquidez nesse fundo. O mercado abre justamente aqui. Então a gente tinha uma opção de execução aqui e uma opção de execução embaixo. Se a gente pensar aqui, lá para trás existe um order block, lá da referência macro. Ó, se eu cair para o 60, olha aqui para vocês verem, deixa eu apagar. Opa, ó, olha aqui. Tá vendo aqui, ó? O pavio da região, ele é um order block no tempo gráfico menor, tá? Tanto que se a gente trazer aqui, ó, para os 5 minutos, olha que bacana. Tá? A gente tem, ó, o pavio desse cara, que vai ser um order block, por exemplo, nos 2 minutos, 1 minuto. Então a gente pode trazê-lo aqui para nossa execução. Então
Então o que eu falei? Eu vou esperar a tomada de liquidez da primeira região, da segunda, né? E vou executar uma compra bem abaixo dessa liquidez. O que a gente fez? A gente executou esta compra bem na cabeça do order block. Como o stop aqui estava grande, eu descolei para metade do order block. Caso ele viesse aqui e tomasse a última liquidez, eu bati a compra novamente, tá? Então, saímos com essa região aqui, ó. Eu saí com 15 pontos, tomei um risco de 4 pontos e fechamos o dia ali, tá? E quem teve gente na sala que conseguiu estender essa operação, olha só, o segundo alvo foi aqui, tá? E o mercado seguiu bem bonito, né? O mercado chegou a pagar, ó, só aqui 31 pontos, aqui 47 pontos, tá? Mas a gente saiu aqui com apenas 15 pontos, que já foi um ótimo ganho pra gente ali na conta. Certo? Então essa foi a entrada do mini dólar. A entrada do mini índice foi a seguinte, foi bem bonita também, inclusive. A entrada do mini índice foi a seguinte, foi aqui, ó. Vamos lá, vamos começar do macro, 60 minutos. A gente tem que entender da onde a gente está vindo para onde a gente vai, certo? Olha aqui, ó, repara que o mercado ele vem nesses movimentos, ó. Topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, ele quebra. Então ele começa a vir com estrutura altista, ó, expande, mitiga, rompe, boss. Expande, mitiga, expande, boss. Expandiu, não mitigou, expandiu novamente. Beleza, o que significa isso, Liz? Não entendi nada que você falou. Isso eu faço para a gente encontrar as nossas referências. Então, a última onda que fez o boss aqui, ó, foi essa. E repara que ela não mitiga até os 50%, o que cria pontos de liquidez para mim. E aí eu tenho que estender a minha referência. Então o que isso significa? Significa que eu estou no prêmio da região, eu estou aqui dentro da região de prêmio. Tá, e o que é a região de prêmio? A região de prêmio ela é cara. Dentro da região de prêmio a gente tende a vender. Tudo que é caro a gente vende, a gente não compra. Você pagaria 180 mil reais em um polo? Provavelmente não, você paga, você tá maluco, entendeu? Então só você sabe que tem barra de ouro lá dentro, talvez, mas não, você não paga. É a mesma coisa, mercado, oferta e demanda. Pensa nisso, oferta e demanda. Por que o mercado cai? Por que o mercado sobe? A única conclusão que a gente tem disso é, se ele está caindo é porque tem mais gente vendendo do que comprando, ao contrário é recíproco, ele tem mais gente comprando do que vendendo, por isso ele sobe. Então você tem que pensar dessa maneira. Então aqui, o que a gente tem? A gente cai lá para os 5 minutos, tá? E repara só, o que eu vou esperar aqui? Eu quero vender. O que eu preciso para vender? Uma quebra de estrutura. O mercado veio fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente e choque. Então eu tenho um choque aqui no tempo gráfico menor. O que eu preciso fazer? A onda que rompeu esse choque é quem eu quero operar. Ó. O mercado rompeu, não mitigou, estendo. Ó. O que a gente usa esses topos como liquidez? Repara o seguinte, quando eu quero vender caro. Se eu quero vender caro, eu quero vender no prêmio. Meu prêmio está aqui, ó, que eu tracei. Então eu preciso achar meu POI aqui. Então eu tenho um Fair Value Gap aqui e um Order Block aqui. Eu tenho duas entradas, certo? Então aqui, repara, a gente executa. Como o stop está pequeno, a gente executa essa ordem bem no começo do Fair Value Gap e stop bem descolado dele. Deu 100 pontos de stop, galera. 100 pontos, olha aqui. E aí a gente sai no final dela, da liquidez, que deu aqui, o mercado ameaçou pagar, voltou. Eu estava com um alvo um pouquinho mais longo, né, na verdade de 400 pontos. Ele ameaçou voltar e eu saí aqui com 365 pontos. Ó. Aí depois ele pagou, tá? A gente saiu um pouquinho antes. Teve gente que carregou essa operação mais de 900 pontos lá na sala. Repara só. Então essas foram as operações da B3. Vamos às operações do Forex. Já no Forex, no dia 22, fizemos uma operação em ouro e fizemos uma operação em euro USD, tá? Ambas aconteceu o stop com a gente, certo? Uma até começou a pagar no euro, mas depois acaba tirando a gente no zero. Mas eu quero até te mostrar uma lição aqui. Essa operação do ouro, eu entrei de um dia para o outro. Então eu entrei, por exemplo, na terça e ela zerou na madrugada.
desculpa, na quarta e ela zerou na madrugada de quinta, né? Que foi na quinta-feira, dia 22. Aqui me deu a oportunidade de puxar para o zero, mas eu não consegui porque eu não estava no computador. Eu quero te mostrar onde foi essa oportunidade para você entender quando você pode colocar suas operações no zero. O ouro, eu estava olhando uma referência altista, que era aqui. Ela não mitiga, eu estendo. Então, eu estava em possibilidade de operar mitigação, ou seja, na venda. Aí o mercado vem, me quebra essa estrutura, repara, ele faz o choque. Isso eu estou no 60 ainda, ele cria essa referência para mim. Quando eu caio para os 5 minutos, o que eu percebo? Eu percebo que o mercado está acumulando nessa região, criando para mim liquidez, o que possibilita eu executar a minha venda neste order block. Repara, minha referência é baixista. Se minha referência é baixista, eu quero vender. Se eu quero vender no prêmio, na região mais cara. Então eu preciso encontrar os meus pós nas regiões mais caras que a gente tem. Beleza. Então aqui eu vou até dar o play para a gente ver. Ó, o mercado vai lá, executa a minha venda. Ó. E aqui é um ponto importante. Ó. Ele até chega a pagar. Ó. Eu estava com um alvo aqui embaixo, né? Um alvo de 3-1, ele chega a pagar aqui e me stop. Aonde eu quero chegar com vocês para vocês tirarem uma lição disso? Ó. Repara aqui, o meu ponto de entrada foi justamente aqui. Aí o mercado expande, volta, toca mais uma vez. Expande, volta, toca mais uma vez. O que ele cria aqui? Ele cria liquidez. Ou seja, quando ele cria liquidez em cima do meu ponto, se ele toma essa liquidez, provavelmente ele dá uma espichada forte. Ou seja, numa situação dessa, mercado já rompendo fundo, eu posso pegar o meu stop e puxar para o zero, tá? É nesse momento que você tem o break-even seu, ok? Eu não puxei porque eu não estava acordado, deixa eu ver, ele me deu stop 2 da manhã, tá bom? Então, usem isso aí como essa estrutura para vocês aprenderem sobre break-even, tá? Acaba virando uma aula aqui para vocês. E a outra operação foi Euro-USD, que acaba me estopando. Eu até fiz o Reels dessa estrutura, ele acaba me estopando aqui, ó. Então eu estava, vocês já viram até esse Reels, eu estava com uma referência altista, que era essa aqui que o mercado está, né? Aí eu marquei este POI e este POI. Este POI aqui, ele acaba vindo nessa estrutura e me stopa. Repara o seguinte, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Aqui temos a execução dele. Aqui, stop descolado, tá? Então isso foi 11 da manhã, a gente ia tentar carregar até alvos maiores. Era uma operação que ia dar pelo menos 6,5 para 1. Ele me estopa, depois executa aqui. Só que aqui, quando ele veio executar, eu já não estava mais na tela, eu acabei não fazendo essa operação. Certo? Então esses foram os 2 stops que a gente acaba tomando. E detalhe, tá, galera? Eu comecei a alavancar com tudo Forex, com a gordura que eu tinha. Então depois eu vou até fazer um vídeo sobre esse gerenciamento de alavancagem para vocês. Vou tentar fazer essa semana já e subir como conteúdo extra para vocês. Essa operação eu alavanquei a gordura que eu tinha. O que aconteceu e deu errado. Então eu voltei para a estaca zero e regredi o meu gerenciamento. Voltei para o meu gerenciamento inicial. O que hoje, né? Hoje que eu estou gravando esse vídeo para vocês, dia 26, eu já positivei e vai dar para a gente alavancar novamente com gordura. Depois eu explico isso para vocês. Espero que tenham gostado. Grande abraço. Fiquem com Deus.